Olá, pessoal. Bom, hoje eu quero falar sobre o tema que eu considero polêmico, que eu considero que é um tabu, que é sobre mães tóxicas, né? O que é que significa isso? O ideal seria que a gente tivesse todas as mães do mundo naquele ideal que a sociedade fala sobre as mães, que as mães fossem amorosas, que as mães fossem carinhosas, acolhedoras, protetoras. Esse é o ideal que se fala sobre a mãe e que se exalta sobre as mães. Só que as mães são seres humanos, como todo mundo, e muitas delas carregam feridas emocionais durante a vida, feridas emocionais que elas carregam desde a infância, e essas feridas, quando não são curadas, quando não são olhadas, elas vão dar origem a comportamentos que geram prejuízos aos filhos, comportamentos tóxicos que geram prejuízos aos filhos, que afetam muito a autoestima dos filhos. E é uma coisa que vai passando de geração em geração. Então, uma mãe tóxica tem uma filha. Eu estou falando filha, mas pode ser filho também, tá? Filho homem, filho mulher. É porque a gente ouve mais sobre esse problema na relação de mães com filhas, mas vai acontecer também na relação de mães com filhos homens também. E são diversos comportamentos que essas mães vão ter, que são comportamentos abusivos, que vão gerar sequelas emocionais nos filhos. Então, o comportamento de você criticar o tempo inteiro o filho. Tem pessoas que não conseguem lembrar, né, assim, da mãe elogiando e sempre com críticas, comparações negativas com outras pessoas, jogos de manipulação, de chantagem emocional. Tem mãe que compete com a filha. E às vezes essa toxicidade dessa relação, ela vai aparecer com mais clareza no momento em que a mulher atinge, em que a filha atinge a adolescência, né, começa a virar mulher. E aí essa mãe começa a ter uma série de comportamentos competitivos com essa filha, com relação à beleza, enfim, né? Mães que controlam a vida dos filhos, deseja controlar o que o filho pensa, o que o filho faz, o que o filho sente, a profissão que o filho ou a filha vai ter. Então a criança, né, a criança ela não pode expressar opiniões diferentes. Aí quando você entra na adolescência, você começa a ter as suas próprias opiniões, seus próprios gostos, e aí esse conflito fica exacerbado, né, com essa mãe controladora. Ela quer que você pense, sinta e faça aquilo que ela acha que deve ser. Se você tem uma opinião igual a dela, você pode até ser reconhecido e aprovado. Se você não tem, você vai ser criticado e vai ser rejeitado. Então, mães que praticam agressões verbais e físicas com os filhos, mães que são incapazes de elogiar, de incentivar e de apoiar os filhos, mães que não conseguem ter empatia, que são incapazes de oferecer apoio emocional para os filhos, mães que despejam as suas frustrações em cima dos filhos, mães que culpam os filhos por tudo que dá errado. Então, tudo que dá errado na vida é culpa do filho, alguém às vezes vira um bode expiatório. Tem criança que vira bode expiatório da mãe, né? Ela despeja toda a frustração em cima de um, escolhe um para fazer isso. Comparar os filhos negativamente com outras pessoas. Então, esses comportamentos, né, são comportamentos abusivos que vêm de uma mãe extremamente também cheia de feridas emocionais que não foram curadas, que não foram tratadas, e ela vai passar isso para os filhos, e os filhos tendem a repassar isso para os seus filhos. Então, se você não tiver uma atenção com relação a esse quadro, e fizer um trabalho de cura emocional em você, você acaba inconscientemente repassando para os seus filhos. É quando você vai ver o comportamento daquela mãe tóxica, e se você observar o comportamento da mãe dela, provavelmente ela teve também uma mãe extremamente tóxica. E aí esses comportamentos vão gerar sérias consequências nos filhos. Então, autoestima baixa, né? São filhos que não têm autoconfiança, que não têm autoestima, filhos que têm dificuldade de tomar decisão, nunca confia na sabedoria interior, nunca sabe, será que eu devo fazer isso, será que eu devo fazer aquilo, será que eu devo sair, será que eu devo escolher isso, dificuldade de escolher coisas simples, até mesmo, sei lá, no dia a dia, escolher a roupa que vai vestir.
escolher uma pessoa para se relacionar, escolher a profissão. Então toda pessoa fica em dúvida, porque durante a vida, né, durante a formação emocional dessa pessoa, dessa criança, ela, as escolhas que ela fazia eram invalidadas. Então ela tem a sensação de que tudo que ela escolhe está errado. Ela era criticada pelas escolhas que ela fazia. Então ela tem uma sensação profunda, né, ela criou ali uma outra pessoa que não é ela, que escolhe coisas para agradar a mãe, para tentar não desencadear na mãe os comportamentos tóxicos, e ela se perde de quem ela é. Ela não consegue mais saber quem ela é, não consegue mais saber o que ela gosta, o que ela... Então fica sempre aquela sombra, né? Ele está tentando satisfazer uma outra pessoa, e então você se torna um adulto, às vezes, que já não depende mais da mãe, né? Não depende mais financeiramente, não deveria pelo menos depender nem financeiramente nem emocionalmente, e você não consegue levar uma vida de uma pessoa adulta normal, porque não consegue escolher as coisas para a sua vida. Então gera dependência emocional. Em muitos casos vai gerar dependência financeira. Então pessoas que não conseguem sair da casa da mãe. Algumas pessoas têm dependência financeira e não conseguem sair da casa da mãe. Outras pessoas não conseguem a independência financeira e por isso continuam na casa da mãe. Outra consequência é que essas pessoas podem construir também relações tóxicas com amigos, com o chefe, com as pessoas do trabalho, escolher também relações a dois, né, tóxicas, ou são pessoas que não conseguem se relacionar, não conseguem se casar, não conseguem namorar, não conseguem ter amigos, não conseguem ter vida social, né, então pode gerar isolamento social, sentimentos de não merecimento, né, a pessoa não consegue se sentir merecedora de coisas boas na vida, então ela se auto-sabota muito, né, o filho ou a filha que é fruto dessa criação tóxica tem uma séria dificuldade para aceitar, para ser um bom recebedor, então isso gera muito problema também na questão financeira, profissional, problema de prosperidade, muito sério. Sentimentos intensos de culpa, são pessoas, né, eu conheço pessoas que são filhas de mães que têm essa coisa tóxica, e são pessoas que sentem muita culpa o tempo inteiro. Pessoas que têm ondas de culpa do nada. Tô imaginando você estar assim num lugar e de repente vem aquela onda avassaladora de culpa e você não sabe nem o porquê. Culpa quando a pessoa vai fazer alguma coisa boa para ela. Sei lá, ela vai comprar uma coisa boa, vai planejar uma viagem, vai fazer o aniversário do filho. Aí vem um sentimento de culpa e não sabe de onde veio aquilo. Então tá naquela marca emocional daquela criação no passado, onde tudo que ela fazia, ela era criticada, tudo que ela fazia estava errado. Aí vem um sentimento de não merecimento, tem alguma coisa de errado comigo. Então, tudo que eu tento fazer para mim, eu me sinto culpada. E aí esse quadro emocional, ele pode, né, se ele vai se intensificando, ele vai gerar depressão, ansiedade. Uma outra característica forte dessas pessoas é a incapacidade de estabelecer limites, de dizer não, porque todas as vontades dessa pessoa foram invalidadas na relação com a mãe. Ela foi atropelada, ela não podia ter a própria vontade dela. Então ela aprendeu que é normal as pessoas passarem por cima dela. Foi essa a lição que ela recebeu da mãe dela. E quando você tem esse quadro, né, de um relacionamento tóxico com a mãe, quando ele é muito, muito intenso, a gente observa aí um quadro também que é mais forte, que é o transtorno narcisista, mães que têm transtorno narcisista. É como se fosse todos esses comportamentos que eu falei aqui, né, de invalidar, de chantagear, de colocar culpa nos filhos, de ser agressivo, de não dar apoio emocional, só que num grau assim muito mais extremo, num grau muito mais intenso, e que gera um comportamento perverso. Mães que têm comportamentos perversos com os filhos. E muitas vezes, para as pessoas que estão ao redor, elas não conseguem ver, porque essa mãe usa uma máscara social, ela quer passar uma imagem de que ela é muito boa, ela quer passar uma imagem de que ela é não somente boa, mas que ela é uma mãe excelente, que ela não tem falhas, que ela não tem erros. Então ela tem uma máscara social para todo mundo, e as pessoas acham essa mãe
uma mãe dedicada, uma pessoa simpática, uma pessoa sociável, mas em casa o comportamento dessa mãe, em particular com os filhos, é muito diferente daquilo que ela mostra para as pessoas de fora. E aí, quando esse filho ou essa filha, né, sente raiva dessa mãe, é um grande conflito. Porque sente culpa por sentir raiva, porque é a mãe, então a sociedade idolatra a mãe, né, e você tem que perdoar a sua mãe, e a sua mãe quer o seu melhor. E ao mesmo tempo que a pessoa não pode falar para os outros como é que ela se sente, se ela falar, a sociedade julga que esse filho ou essa filha está errado, que não é possível que a sua mãe seja desse jeito. Talvez você esteja exagerando. Então, é um emaranhado emocional difícil de sair, porque as pessoas não conhecem esse tipo de quadro, né, dessa mãe narcisista, não conhecem isso, é uma coisa muito muito escondido, muito bem feito a armadilha que essa mãe cria, né? E quando eu falo isso, tá, não é para julgar essa mãe, eu não quero de forma nenhuma julgar ou demonizar essa mãe. Eu entendo que alguém que age assim só age porque tem profundas feridas emocionais. Ninguém que foi feliz, que foi criado com amor, com carinho, com atenção, vai desenvolver um quadro como esse, né? Não tem como. Mas o filho que está passando por isso, o filho ou a filha precisa ficar atento a isso, porque é preciso se afastar, é preciso criar distância psicológica para você começar a curar suas feridas. É preciso você curar, é preciso muitas vezes você ter distância física. Em muitos casos, né, quando é esse caso extremo de abuso, é preciso você cortar o contato para que você possa se curar, senão você nunca consegue se curar. As estratégias para minar a sua autoestima, tudo aquilo que você consegue, são inúmeras, e a pessoa não consegue ficar bem. Então eu já vi casos desse, né, com pessoas que eu conheço, pessoas próximas, e realmente se a pessoa não tiver uma distância física mesmo, não cortar o contato, se o contato não for muito esporádico, ou então não tiver nenhum contato mesmo, a pessoa não consegue se reerguer emocionalmente. Então é muito importante você curar essas feridas, desses traumas que ficaram dessa relação tóxica com a sua mãe. Tenha sido feridas mais profundas, como no caso de uma mãe narcisista, que realmente causa traumas bem profundos, ou tenha sido num nível menor. Talvez você não tenha esse quadro tão intenso com a sua mãe, mas talvez você tenha visto aqui algumas coisas que eu falei e que você tem lembranças de situações onde aconteceram abusos emocionais. Então é muito importante você curar essas feridas, né? E você pode usar a técnica da EFT para limpar esses traumas desse histórico emocional. E aí quando você limpa, você vai se libertando de todo esse lixo acumulado que causa tanta negatividade para a sua vida hoje. É muito mais fácil você entrar no estado de perdão e de compreensão da sua mãe quando você se liberta dessas feridas emocionais. E entrar no estado de perdão e de compreensão não quer dizer conviver com a sua mãe, tá? Às vezes realmente a convivência não é possível, tem que haver um afastamento para a sua saúde mental e emocional, para que você possa se desenvolver, para que você possa ter a sua própria família e criar uma realidade diferente daquela que você viu. Se você está imerso num ambiente negativo o tempo inteiro, você é contaminado por aquilo o tempo inteiro, então você precisa se distanciar. Então perdoar não significa que você tem que conviver. Perdoar significa apenas não guardar mais aquela negatividade dentro de você, né? E com relação ao pai, tem também pais que são assim, né? Isso, existe esse perfil do pai tóxico, né? Eu resolvi falar sobre a mãe porque eu acredito que é um tema mais comum, é uma coisa mais comum de acontecer. E o contato do filho com a mãe, ele costuma ser mais intenso. Então, o que ele vive com a mãe é mais intenso, tem mais contato e ele acaba sofrendo mais as consequências quando tem uma mãe com esse nível, né, de toxicidade. Bom, eu queria que você comentasse aqui, comenta se você tem isso na sua família, se você observa isso, né, se você sofreu já com relacionamento tóxico com a sua mãe. Compartilhe também esse vídeo aqui, tá, para esclarecer outras pessoas que podem estar sofrendo com isso e não conseguiram identificar. É interessante, né? Quando a gente consegue dar nome para as coisas, a gente consegue começar a identificar
E entender que aquilo é uma doença, que eu preciso me afastar daquilo, que eu preciso tomar uma providência. E é muito comum para filhos que viveram esse tipo de relação duvidar de si mesmo. Será que eu tô certo de pensar isso da minha mãe? Será que eu tenho razão de ter raiva da minha mãe? Então se culpa porque tem raiva, não confia no próprio julgamento e vive num encarceramento emocional. Às vezes vive num encarceramento físico também, não consegue sair de casa. Ou está em casa e não consegue sair do quarto. Porque se sair do quarto vai haver ataque. Se sair do quarto vai haver confusão. Se sair do quarto vai haver briga, intriga, críticas. Né? Então, é muito importante trazer esse esclarecimento para as pessoas, para que elas possam se libertar dessa condição e, ao se libertar dessa condição, não mais repetir esse padrão, né, para conseguir formar uma família e não passar isso para os filhos. Então, o objetivo da gente ter esclarecimento não é alimentar a vitimização, não é alimentar a raiva, não é alimentar o sentimento de raiva. A gente vai reconhecer que existe o sentimento de raiva, a gente vai reconhecer que existe a mágoa, né, a frustração, mas a gente vai tomar as rédeas da nossa vida para curar essas feridas emocionais, se libertar dessa mágoa, dessa raiva, de qualquer sentimento de vitimização e poder reconstruir. Então, tudo aquilo que a sua mãe não foi para você, você vai aprender a ser para você mesmo, a se cuidar. Você vai aprender a se respeitar, você vai aprender a se apoiar a si mesmo, a confiar em si mesmo. Então, tudo aquilo que na infância você precisava que viesse de fora, porque você era uma criança, hoje você é adulto, você pode transformar isso e você dá para você tudo aquilo que você não recebeu. Então, um trabalho de cura mais profundo e usando a técnica da EFT para eliminar esses traumas, você consegue um resultado mais rápido, um resultado mais fácil de conseguir do que somente tentando se auto-apoiar, se automotivar ou se dar amor. Né? Então, limpando a negatividade fica muito mais fácil de você superar isso. Então é isso. Se você se identificou, escreve aqui, comenta e compartilha. Compartilha, marca alguém aqui nesse vídeo que possa se beneficiar. Tá bom? Então é isso.